Olá amigos orquidófilos, sejam bem-vindos ao canal no YouTube Orquidófilos do Brasil. E quem ainda não se inscreveu, já peço para se inscrever no nosso canal e acompanhar nossos vídeos. E agora vamos falar de uma espécie de orquídea chamada Cattleya granulosa. Então, para começarmos vamos ver sobre a história dessa belíssima orquídea. Fique sabendo que esta espécie foi descrita em 1842, pelo botânico inglês John Lindley em 1799 a 1865, provavelmente o mais renomado de todos os orquidólogos. Trata-se de uma espécie de orquídea, originária de alguns estados da região nordeste do Brasil, mais especificamente do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, sendo o Rio Grande do Norte o principal centro de dispersão dessa espécie. A Cattleya granulosa, normalmente é encontrada vegetando de forma epífita nas matas ensolaradas localizadas na região litorânea, desde a costa até aproximadamente 200 km continente adentro, em altitudes inferiores a 900 metros. As dunas das restingas potiguares são ideais para esta espécie de orquídea, acostumada a uma nutrição rica em sais minerais, que são providos pelas águas do Oceano Atlântico. Nos estados de Pernambuco e Alagoas, esta planta pode ainda ser encontrada vegetando em manguezais. O nome desta espécie, granulosa, deriva do latim e significa em forma de grão, em referência às pintas típicas das estruturas florais desta planta. Infelizmente a Cattleya granulosa está classificada pela União Internacional para a Conservação da Natureza como vulnerável. Este grupo inclui plantas que enfrentam um risco elevado de extinção na natureza, e que poderão desaparecer de seu habitat natural, se não forem tomadas medidas urgentes, visando minimizar as circunstâncias que ameaçam a sua sobrevivência e reprodução. Comentar sobre esta planta em termos morfológicos não é uma tarefa fácil. Dependendo principalmente da região de seu habitat e do tempo de exposição à incidência de raios solares, a Cattleya granulosa pode variar em termos de porte e cores. Pseudobulbos com comprimentos que variam entre 0,3 e 1,5 metro, e cores que podem tender para o amarelo, marrom, verde, alaranjado, rosado e até vermelho. Apenas para exemplificar, as espécies potiguares são bem mais altas, robustas e com magníficas inflorescências carregadas de flores. Já nos outros estados, estas plantas possuem menor porte e produzem menos flores nas hastes. Esta planta também pode ser classificada de formas diferentes, dependendo de suas características quanto formas e cores, podendo ser uma variável alba, semi-alba, albescens, cerúlea, áurea, vinicolor, rubra, etc. Trata-se de uma planta de crescimento simpodial e que forma lindas touceiras. Possui rizoma robusto com grossas raízes velamentosas. Seus pseudobulbos são longos, roliços e sulcados, podendo passar de 1 metro de comprimento e suportando normalmente 2 folhas, às vezes 3, de formato elíptico, grossas e quebradiças, que podem passar de 30 centímetros de comprimento. As inflorescências brotam do ápice dos pseudobulbos, em meio às folhas. Hastes com aproximadamente 10 centímetros de comprimento, suportando normalmente entre 3 e 4 flores, embora existam registros de inflorescências com mais de 15 flores em uma única haste. Estas flores possuem diâmetro variando entre 12 e 15 centímetros, e possuem um delicioso perfume que lembra baunilha, e que é bem mais acentuado no período matutino. As pétalas são um pouco mais largas do que as sépalas e possuem a borda do contorno ondulada. Em termos de cores, como já citado, existem muitas variedades, sendo mais frequente a predominância de pétalas e sépalas de cor verde-oliva, densamente pintalgado de púrpura. No labelo predominam o branco e o amarelo, com o lóbulo frontal lindamente riscado de cor rosa. Por possuir segmentos florais estreitos, a Cattleya granulosa não é muito utilizada na geração de híbridos. Porém, por suas pintas, muito valorizadas no comércio de flores e, principalmente pelo formato e coloração de seu labelo, dominante geneticamente, alguns híbridos ganharam importante destaque. Não é uma planta fácil de cultivar fora de seu habitat.
Veja algumas dicas de cultivo para essa espécie. A melhor forma de cultivo é fixada em árvores, ou então em cascas, troncos ou galhos, e com muitas raízes expostas. Cascas de peroba, aroeira e ipê são ótimas para esta finalidade. Se sua opção for cultivar esta planta em vaso ou cachepô de madeira, então utilize um substrato confeccionado com partes iguais de casca de pinos, carvão vegetal e pedra brita. A Cattleya granulosa não suporta raízes encharcadas. Portanto, se você optou por cultivo em vasos, utilize recipientes baixos, com pouco substrato e rápida drenagem. Sugiro cultivo com sombreamento em torno de 40%. É uma planta que gosta e precisa de calor. Suporta temperaturas entre 15 e 40 graus. É importante protegê-la do frio nos dias mais rigorosos do inverno. Como a maioria das plantas deste gênero, a Cattleya granulosa é sensível às divisões. Se você particionar a touceira, gerando várias mudas, recomendo evitar a floração no ano seguinte à divisão, aumentando o período de fortificação da planta. Muitas pessoas dizem que terem muito sucesso do cultivo da Cattleya granulosa em tronco de Mimosa caesalpinifolia, árvore típica região nordeste do Brasil, e que pode ser encontrada no bioma Caatinga. Popularmente esta árvore é conhecida como sabiá, na região nordeste, e como sanção do campo principalmente nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Essa espécie floresce normalmente na primavera e sua floração dura em média 30 dias. E aí, gostaram de saber sobre mais uma espécie de orquídea? Se sim, não deixe de acompanhar os vídeos do canal, se inscreva e ative o sininho para receber notificações sempre quando postarmos vídeos novos no canal. Não se esqueça de curtir e comentar o vídeo e compartilhe nas suas redes sociais. Desde já agradeço cada um que acompanha o nosso canal Orquidófilos do Brasil. Até a próxima!